Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje, dia 28 de abril de 2020, nós vamos começar agora mais uma aula da disciplina de Fisiologia do Exercício da FUPAC Ponte Nova. Hoje nós vamos continuar com as avaliações de alguns testes que analisam, né, a capacidade cardiorrespiratória máxima, né, o consumo de VO2, do volume de oxigênio. Na aula anterior, né, que foi gravada, né, e postada ontem, dia 27 de abril, eu falei de alguns testes de campo, né, onde envolviam corrida e caminhada. Apresentei alguns protocolos, apresentei algumas simulações onde foram reais, né, onde eu pude praticar o deslocamento, né, em 15 minutos, em 12 minutos, para fazer a avaliação do VO2 pelos testes de Balk e do Cooper, né, de 15 e 12 minutos, respectivamente. E eu também coloquei algumas simulações lá para alguns testes que foram usados para idosos, para obesos, para crianças. E eu quero reforçar o que eu disse ontem, que a escolha do teste ela é uma etapa fundamental da avaliação. Então, primeira coisa, a gente tem que observar algumas informações sociodemográficas para a gente poder escolher adequadamente os testes de VO2. Tá? Então, inicialmente, o que eu pedi aqui para vocês? Deixa eu só colocar meu cronômetro aqui, para não perder o tempo. Inicialmente, eu tenho que observar o sexo e a idade. São duas informações básicas. Eu tenho que saber se aquele teste, se aquele protocolo, ele está válido, né, para o sexo masculino, para o sexo feminino, e de acordo com a idade, se é para criança, se é para adolescente, se é para adulto, se serve para ambos, se serve para adulto e idoso, se ele é específico para idoso. E neste caso, gente, o sexo aqui é relação à informação biológica, tá? Com relação à genética, não tem a questão de opção sexual, de gênero aqui. Aqui é a questão apenas biológica, devido às especificações que alguns avaliadores, que alguns autores que propuseram esse teste, eles colocaram, né? Sendo um teste, uma equação específica para o sexo masculino e outra equação específica para o sexo feminino, tá? Fique claro isso. Então, outras questões que a gente tem que observar é a capacidade física. Então, você tem dois testes para idoso, né? E aí, o seu idoso é um bem condicionado. E aí, você vai propor um teste que possa avaliar uma condição real que ele tem. Por exemplo, um teste de 3 quilômetros para um idoso fisicamente ativo, talvez seja mais ideal do que um de 1.600 metros, a caminhada de 1.600 metros, né? O contrário também pode acontecer. Se você tem um obeso que tem dificuldade de locomoção, o de 1.600 metros pode ser mais apropriado. Então, tem que pensar nessas questões, tem que pensar na logística, né, nos equipamentos, se tem os equipamentos para poder realizar os testes, estudar incansavelmente os protocolos, os resultados, as informações que são colocadas nos testes para poder fazer o cálculo, né? Porque o cálculo é muito simples, é a parte mais fácil, talvez seja a parte mais difícil que muitos alunos têm medo, é da matemática. Mas, na minha opinião, não. É a parte mais fácil é você colocar a informação certa na fórmula e achar o resultado. Isso existem programas que faz, mas, novamente, eu quero dizer que a importância da gente fazer isso na mão, de saber das etapas para a gente poder vivenciar e não apenas reproduzir sem saber de onde veio, como é que faz, alguma característica importante dos testes. Então, assim, eu peço para vocês entenderem essa metodologia em função do aprendizado. Então, assim, quais são as informações que as equações elas precisam, né? Falei isso também na aula de ontem, gosto de reforçar. Geralmente se pede o tempo de deslocamento, geralmente o tempo em minuto, em segundos, para transformar minuto em segundo, multiplicar por 60. A velocidade de deslocamento. Então, como que eu avalio a velocidade de deslocamento? Ora, se eu tenho um teste de 12 minutos, e nesses 12 minutos eu desloquei 2.000 metros, e aí, como que é a velocidade? Gente, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, eu pego 2.000 metros que foram deslocados e divido pelo tempo, né, por 12 minutos, que é um teste de 12 minutos.
eu vou ter aí a velocidade em metro por minuto. Se eu tenho um teste de 15 minutos, igual foi dado numa simulação da atividade que foi proposta no Moodle, em 15 minutos parece que a atleta deslocou 4,5 quilômetros, né? Como que eu acho essa velocidade em metros por minuto? 4,5 quilômetros é a mesma coisa aqui, 4.500 metros. Em 15 minutos, 4.500 dividido por 15, eu tenho esse resultado em metros por minuto. Qual que é o resultado exato? Deixa eu fazer aqui, 4.500 dividido por 15. 300 metros por minuto essa velocidade. E se você precisasse dessa informação em quilômetro por hora, como que eu faço? Para transformar metro por minuto em quilômetro por hora, a gente divide por 16,67. Então vai ser 300 dividido por 16,67. Eu tenho aqui, foram aproximadamente, né, nesse deslocamento aqui, 17,99, quase que 18 km por hora de deslocamento. Tem que ser um atleta para poder fazer esse deslocamento. Então, precisa aprender essas informações, entender essas relações para a gente poder executar os testes. Então, vamos para a aula de hoje. O que eu quero na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre os testes, mas um bloco de testes também muito importante que não foram vistos ontem, que é o teste de banco. Existem vários tipos de testes de banco, mas eu decidi priorizar alguns para a gente poder ganhar tempo. E também, assim, acho que um tipo é válido, porque os outros são semelhantes, muda uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Tá? Então, assim, eu escolhi um teste de banco, um dos mais usados, escolhi um teste que ele tem uma especificação para o sexo masculino e para o sexo feminino, que é o teste de McArdle e Cat, né, de banco, usado em diversas organizações aí que avaliam a capacidade física. Eu escolhi o teste de Leger também. O teste de Leger porque ele permite a gente avaliar, né? Ele permite, assim, é um dos testes que permite maior variação de pessoas, né, com capacidades físicas diferentes realizar o teste, porque você pode fazer o deslocamento andando, você pode fazer o deslocamento com trote, você pode fazer o deslocamento com a corrida rápida, você pode fazer o deslocamento de 20 metros muito rápido, depende da pessoa. Então, a individualidade ali que vai mostrar o quanto que vai ser o consumo de oxigênio, a capacidade cardiorrespiratória de cada um. Então, ele é bem dinâmico, vamos dizer assim. Tem que ser usado com cuidado, né? Obviamente, seguindo as instruções. E eu vou aproveitar esse teste para mostrar o momento exato onde acontece a variação, né, da disponibilidade energética de uma pessoa, onde eu mesmo fiz esse teste, eu mesmo fiz esse procedimento, essa variação. Então, quando chegar no teste de Leger, vou explicar como ele é realizado. Isso não é novidade para muitos que estão assistindo esse vídeo, a gente já discutiu isso na faculdade, né, na FUPAC, na disciplina de medidas e avaliação, mas agora eu quero a interpretação desse teste como um todo, né? Porque agora vocês estão começando a exercer o papel de avaliadores, não de avaliados. E isso é importante a gente ter noção crítica do que acontece com os testes. Então vamos lá, sem perder tempo. Eu trouxe aqui de novo aquela tabela de Nunes et al. 2004, onde temos as classificações do VO2 relativo, né, em ml de O2 por quilo por minuto, de acordo com o sexo. Na parte superior, o sexo masculino, na parte inferior, o sexo feminino, tá? E tem aqui as faixas etárias, né? De 10 em 10 anos, de 20 anos até mais de 70. Então, essa classificação aqui é ideal para adultos e idosos, tá? Então, a gente tem aqui, né, o sexo específico e a faixa etária para a gente poder verificar a categorização do VO2. Então, vamos lá. O teste de banco de McArdle, Cat McArdle, né? Ele é muito importante. Ele pode ser usado principalmente para adultos, né? Jovens adultos, a gente percebe aí, pessoas com jovens universitários, né? A população dele. Então, geralmente é jovem adulto que usa, né? Outras pessoas também podem usar porque ele não leva o esforço máximo, mas ele foi validado com essa população. Então, a realização do teste é necessário o quê? É um banco de 41 centímetros. Se eu não me engano, ele é 41 centímetros porque esse teste foi proposto no degrau, né, de uma arquibancada. Tem aproximadamente esse, acho que é 41 centímetros e 93, alguma coisa assim, né, de altura. Um metrônomo,
o metrônomo ele é usado, né, as pessoas aí que aprendem a tocar violão ou outro instrumento musical que marca o compasso, que marca o ritmo, né? Então, marca a cadência, tem que ser usado para a gente poder marcar o ritmo da passada. Eu não posso apenas ter um banco e pedir para a pessoa subir, descer e avaliar. Eu já vi muitas pessoas fazendo assim, isso está errado, tem que ter um ritmo específico. E mais uma das vantagens desse teste, tem um ritmo específico para sexo masculino e outro para o sexo feminino. E isso que a gente tem que entender aqui, o que, que é esse ritmo. Então, se a gente pensar bem, esse ritmo, né, como está explicado em várias descrições do teste, é 24 passadas para homens e 22 passadas para mulheres. Mas aí, quando você pega um metrônomo, né, hoje em dia eu sugiro vocês baixarem aplicativo, escreverem lá na loja de aplicativo do seu celular, né, seus smartphones, metrônomo, vai aparecer uma enxurrada de possibilidades. Eu uso no próprio meu smartphone. Eu fiz até um videozinho para explicar essa particularidade aí. E aí lá o ritmo está marcado em batimento por minuto. E aí, 24 passadas. O que, que seria isso? 22 passadas. Quantos batimentos por minuto? Ora, tem que fazer uma simples transformação. Primeira coisa, essas passadas representam 4 movimentos que vai ser feito. Então, duas passadas para subir e duas passadas para descer. Então, a gente tem que pensar quanto que esses 4 movimentos acontecem em um minuto, porque é essa a medida que vai estar lá no metrônomo, em muitos metrônomos, a batida por minuto. E como que eu faço para fazer essa transformação dessas 4 passadas em um minuto? Eu multiplico o número de passada por 4 e eu acho o batimento por minuto. Então, assim, nessa primeira etapa aqui, né, 24, eu fiz aqui, ó, se a gente pensar bem, um metrônomo aqui, um exemplo de um metrônomo que eu tenho no meu celular, né? Pro Metronome é o nome dele. Então, como que eu faço para fazer essa transformação? É multiplicar por 4. Então, aqui, ó, se eu tenho 24 passadas, 24 vezes 4 dá 96 batimentos por minuto. Então, eu vou aqui no meu metrônomo e coloco, né? Eu coloco para chegar a 96. E da mulher aqui, são 22 passadas, vezes 4 seriam 88. Então, agora eu fiz esse vídeo, vamos acompanhar ele rapidinho, só para a gente ver o ajuste do metrônomo para a gente poder iniciar o nosso teste. Aqui.
Aí, pessoal, ficou bem simples, mas é necessário, porque tem muita gente que agarra nisso e não consegue realizar o teste por causa dessa falta de ajuste. E aqui é, vamos dizer assim, é o coração desse teste, né? A segunda parte, né, a outra parte que a gente é importante, só para a gente complementar, aqui tem uma foto, né, indicando como que é a realização do teste. O banco aqui, acredito que seja de 41 centímetros, então tem que ter o metrônomo, tem que ter alguém para avaliar. E aí, como que a gente termina esse teste, né? Vamos dizer assim, esse teste ele se encerra quando eu ele se encerra quando a gente é, avalia a frequência cardíaca do avaliado. Então, assim, o indivíduo terminou o teste. Imediatamente, se ele estiver usando o frequencímetro, você vai consultar a frequência cardíaca e anotar. Se ele não estiver usando a frequência cardíaca, qual que é a recomendação? Você espera 5 segundos e aí você começa a contar em 15 segundos o número de pulsos que ele tem. E aí você afere a frequência cardíaca nesses 15 segundos. Ah, eu posso usar outro? A recomendação é que trabalhe com esses 15 segundos, tá? E aí depois dos 15 segundos, o número de pulso multiplica por 4 e você tem informação do batimento por minuto. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu achei muito interessante. Ele fala, além, né, do teste de banco, que eu coloquei para poder reforçar o conteúdo, ele fala também de alguns testes, de algumas características dos testes da classificação. Então, eu sugiro vocês virem o vídeo. Eu coloquei, né, disponível lá no Moodle e eu vou encerrar, vou só sair dessa parte aqui rapidinho. Eu só dar um destaque no que ele fala. Vou compartilhar com vocês aqui uma informação que foi passada nesse vídeo que eu achei bem interessante mesmo. Deixa só para a gente ver aqui. Aqui ele vai falar, eu vou adiantar um pouquinho, ó, alguns testes, ele vai falar algumas características. É interessante que ele vai reforçar algumas coisas que eu já abordei, né? Algumas classificações, e aí a gente fala. Então agora eu quero aqui do teste do banco, ó. Do 3, isso. Então, ó, só para a gente adiantar, depois vocês assistem com mais calma. Então, essas são as fórmulas, né? Então, aqui estão os autores, ó. McCardle, né? Cat, que foram os autores. Então, tem os dois nomes, né? Queen's College é a faculdade da rainha na Inglaterra, que foi criado esse teste, né? Então, assim, interessante. Olha a fórmula aqui do homem, é 111,33 menos 0,42 vezes a frequência cardíaca. E aqui, ó, 23 passos por minuto. E das mulheres, né, 65,81 menos 0,1847 vezes a frequência cardíaca, 22 passos por minuto, tá? Então é interessante essas características. Deixa eu ver se ele vai abordar mais uma coisinha aqui diferente, se vai mudar, né? Acho que vai ficar aqui só falando dos testes. Então, assim, é, é importante a gente verificar nisso, né? Então, assim, aí a execução do teste e a frequência cardíaca. Então, aqui ele deu um exemplo, ó. Um exemplo, né, da frequência cardíaca deu 187 minutos, né, depois da avaliação. Aí, jogando na fórmula, deu VO2, 32,7 ml de O2 por quilo por minuto. Tá? Esse foi o resultado aqui desse teste, desse exemplo, desse
homem, tá? Então aí, ó, o resultado do valor relativo do VO2, tá? E aí a gente olha lá na classificação para ver o resultado. Vamos ver se ele deu um exemplo aqui de uma mulher, né? Aí, ó, olha a classificação, está fazendo justamente aquilo que eu estou fazendo com vocês. Faz o teste, simula e olha o resultado. Tá? Vamos voltar lá para a nossa classificação. Depois vocês têm esses vídeos, esse vídeo aí para poder ajudar na compreensão do material. Então aqui, ó, também deixei bem visível para vocês as fórmulas, tá? Bem especificada para a gente poder ter esse material de apoio, deixar mais claro, né? Então vocês podem perguntar assim, por que aqui, né, tá as fórmulas, a unidade desse jeito, ml.kg-1 ml-1. É só uma forma de representação, porque assim, a barra significa como se fosse assim, ml por quilo por minuto. E se você colocar aqui, se você eleva esse valor a -1, você pode representar. Não se preocupe com isso, tá? Aqui significa ml de O2 por quilo por minuto, o VO2 relativo. Tá? Aqui está a fórmula, frequência cardíaca final do teste e batimento por minuto. Tá? E aí, como que eu faço a avaliação? Eu já deixei especificado aqui, ó. 5 segundos, espere, depois 15 segundos, e aí verifica, multiplica por 4 o resultado para poder achar a frequência cardíaca e olha a fórmula. Então, conforme eu fiz na aula passada, né, fiz uma simulação aqui. Imagine uma pessoa do sexo feminino de 22 anos, o ritmo de passada 22 passadas, então 88, 22 vezes 4. A frequência cardíaca no final do teste da pessoa foi 148, tá? Caso não tiver o frequencímetro, aferir em 15 segundos e multiplica por 4. Então, como foi esse caso aqui? Eu espero 5 segundos, aí depois os 5 segundos, por isso que tem o 20 ali atrás. A pessoa acabou, você espera 5 segundos, conta. 1, 2, 3, 4, 5. Aí prossegue com os outros 15 e aí multiplica por 4. Então, nos 15 segundos de aferição, foram verificados 37 pulsações. 37 vezes 4, eu achei esse 148 aqui, caso eu não tenha o frequencímetro. Então, agora é simples, ó. Eu vou jogar na fórmula, essa fórmula aqui, ó, 65,81 menos 0,1847 vezes a frequência cardíaca final do teste. Eu achei o resultado dessa mulher, né? 38,475 ml de O2 por quilo. A classificação é boa, segundo a recomendação de Nunes et al. Tá? Uma segunda simulação que eu fiz aqui, então, ó, simulação, gente. Eu criei esses resultados, né? Inventei para a gente poder estudar, para a gente poder realizar, para a gente poder entender como que acontece a operacionalização dos testes. Já já vou falar sobre isso, porque é a atividade avaliativa 1 da segunda etapa, coisas que vocês vão fazer, né? Ou vocês vão realizar esse teste, ou vocês vão simular resultado caso não consigam fazer o teste, tá? Mas já já eu chego lá. Vamos voltar na nossa segunda situação aqui do teste de banco de Macardo. Agora é um homem de 42 anos de idade, lembrando que o ritmo de passada nesse teste para uma 24, são 24 passadas, vezes 4, 96. A frequência cardíaca respiratória no final do teste foi 160 batimentos por minuto. Isso se ele tivesse frequência. Então eu olhava lá, beleza, mas e se não tiver? Como que a maioria dos alunos, muitas pessoas, às vezes não tem condição de ter um frequencímetro para poder fazer essa análise. Você vai, espera 5 segundos, aí depois, nos próximos 15 segundos, verifica o número de pulsação e multiplica por 4. Então, durante 15 segundos foram verificadas 40 pulsações. Nessas 40 pulsações, eu vou, multiplico por 4 e aí eu tenho 160 batimentos por minuto. É esse o resultado que eu vou colocar na fórmula. Na fórmula aqui agora muda, que é o sexo masculino, é 111,33 menos 0,42 vezes a frequência final do teste, que foi 160. Então aqui estão os valores, o resultado final foi 44,13 ml de O2 por quilo por minuto. Essa classificação está excelente, tá? Esse resultado do teste, segundo o ponto de corte, a classificação, a tabela de Nunes que nós estamos usando. Ok? Tranquilo?
as duas simulações, os dois resultados do teste de banco. Bem simples, bem tranquilo. Se você pensar bem em termos de organização de teste, acredito que com uns 10 minutos você já tem uma informação aí de avaliar o VO2 de pessoas, né, idade universitária, né? Por que idade universitária? Porque esse teste foi feito numa universidade, né? Universidade da Rainha na Inglaterra, e foram com pessoas universitárias. Então, o público adulto jovem é o mais recomendável, principalmente se for sedentário, pessoas que não estão acostumadas a fazer uma atividade física legal. Vocês podem fazer esse teste aí. O que vocês precisam aqui é de um metrônomo, um marcador de ritmo, um banco de 41 centímetros e ter habilidade para aferição da frequência cardíaca no final do teste. Bora, vamos continuar. Agora a gente tem um teste de pista de Leger, tá? Eu coloquei aqui, ó, só para vocês virem, link bip teste, porque muitas pessoas quando não fazem esse teste porque não tem o som, né, do bip. Então acredito que hoje é muito fácil. Você colocar no YouTube bip teste Leger, esse aqui é um dos links que você consegue o link do teste do Leger, né? Porque ele tem um som, né? Um bip, que ele é padronizado para esse teste. Então, ele vai dando as especificações e são estágios, né? Cada estágio tem uma velocidade, né, entre a batida dos bips que o avaliado ele vai ter que deslocar numa distância de 20 metros e voltar, tá? Então, para quem não conhece esse teste, é assim que funciona. Então, você liga um som, né? Hoje em dia não é necessário mais esse tipo de som. É uma caixa de som, uma JBL, uma caixinha de som, um celular muito potente que ele fica baixo, né? Principalmente se for durante a aula, que muitas pessoas vão fazer. E é uma vantagem desse teste. Você pode colocar várias pessoas fazendo, se tiver vários avaliadores. Então, assim, você tem como otimizar para times, né? Para atletas, equipes aí, esportes coletivos. Ele tem uma vantagem legal de avaliar o VO2, porque você não perde tanto tempo assim, tá? Então, aqui você coloca um som e aí o bip ele vai condicionando. Então, o estágio 1, ele tem uma velocidade, começa com a velocidade de 8,5 km por hora, a pessoa vai ter que deslocar até o outro lado antes do bip. E assim sucessivamente, para um lado para o outro antes do bip. Então, se houver 2 erros consecutivos, eu já li alguns lugares que validam 3, mas sejam mais rigorosos e considerem 2 erros. Se a pessoa errou 2 vezes, ou seja, se o bip tocar antes dela chegar 2 vezes consecutivas, o teste acabou, tá? Então, é bom esperar isso, porque aí você tem viu que a pessoa deu ao máximo mesmo, né? Parou tentando o máximo. Aqui está esse bip. Algumas particularidades desses testes, o que a gente tem que ficar atento é sobre a validade do teste, ou seja, se o teste se propõe a validar aquilo que ele tá em intenção. Então, no caso aqui, ele tenta avaliar o que é o consumo de oxigênio, né, que é o VO2, a capacidade cardiorrespiratória. E se a gente pensar bem, são vários estudos aqui, ó, aqui a gente percebe o Leger, um dos autores do teste, por isso que o nome dele aparece, né? Tem aqui esse R, que é o valor do coeficiente de correlação, e aí são valores acima de 0,7, valores altos, né? A gente pode dizer assim. Então, assim, ó, o Leger para adultos, um estudo feito por Leger e Lambert, 0,84. Outro Leger para adultos, 0,91. Para crianças, 0,76. Para adultos, 0,90. Então, assim, a gente percebe que tem valores altos, ó. Aí tem alguns estudos aqui, 0,54 é moderado. Então, assim, para adolescentes. Então, assim, os valores, né, para adultos são maiores, mas tem valores altos também para criança, vamos dizer assim, 0,76. Então, assim, para adultos é melhor o Leger, tá? Até por causa da questão da intensidade, do adulto entender a mensagem, tentar chegar na resistência máxima mesmo. Então, assim, tem essas particularidades. Então, esse teste também ele é chamado de teste de vai e vem de 20 metros, tem em inglês 20 metros shuttle run test, tem outro teste shuttle run, né? Tem um teste de ioiô, são parecidos, mas não são iguais. Tem um teste que ele afere, né, a mudança de direção, né, o deslocamento, pega um pedaço de madeira, leva de um lado e volta. Não é esse, tá? Às vezes os nomes são parecidos, mas tem que entender as particularidades. Então, o teste de Leger eu conheço mais assim, também pode ser chamado teste de vai e vem de 20 metros.
Então, são altos os valores de validação, 0,51 a 0,91, que garante utilidade para a utilização dele. Assim, ó, os trabalhos publicados, aquilo que eu falei, pode ser usado em pessoas, né, desde escolares, né, pessoas sedentárias e atletas de quadra, com os esportes coletivos, principalmente, voleibol, basquetebol, handebol, né? Então, o objetivo, né, de todo o teste de VO2, o que que é? Isso tem que ficar claro aqui nessa aula. É uma questão até de prova. O que que o teste de VO2 avalia? Qual que é a aptidão, qual que é a capacidade física? Ele avalia a aptidão cardiorrespiratória, ele avalia a aptidão aeróbia, a capacidade que o indivíduo tem de usar o oxigênio para produzir energia, tá? Isso tem que ficar claro. E aí é um teste de pista, né, que é um espaço amplo para as pessoas fazerem as avaliações, né? Então, assim, ele é um teste que possui vários estágios. Então, ele começa num ritmo muito lento, ali é quase que uma caminhada intensa, você consegue deslocar. E esse ritmo vai aumentando paulatinamente, e aí, com o aumento da frequência, né, dos bips, o aumento da velocidade dos estágios, ele vai atingindo uma intensidade maior. Por isso que ele serve para populações tão diferentes, né? Desde pessoas que não têm um condicionamento físico tão bom, quanto aqueles mais condicionados e até atletas. E aqui a reprodutibilidade, a confiabilidade, a capacidade do teste ser repetido, né, e obter os mesmos resultados. Então, em adulto, ele tem um valor, né, um valor, um coeficiente de 0,80. Para criança, 0,89, 0,95. Então, assim, é alta a reprodutibilidade, a confiabilidade dos testes. Então, à medida que você faz o teste uma vez, quando você repete ele, os resultados não variam. Então, é isso que quer dizer o quê? O resultado é reprodutível, é confiável. Então, aqui, né, eu estou usando informações do artigo Leger, ele foi postado no Moodle na aula do dia acho que foi no dia 12, né, se não me engano, dia 13 de abril, tá? No Moodle, tá lá no registro seletivo do dia 13 de abril. Quem quiser pode entrar em contato comigo que eu mando esse artigo também. Então, aqui está uma informação. Ó, as pessoas os avaliados, né, distância de 20 metros, o gravador e o avaliador. Então, assim, a recomendação é que um avaliador consiga fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo menos é isso que está escrito no teste, de 6 a 10 pessoas, tá? Então, que tem essa confirmação. Essas distâncias, elas preferencialmente devem ser marcadas com um cone. E aí, no teste, fala para você ter uma distância de 25 metros, né? Porque para a pessoa poder chegar do outro lado e fazer um contorno, tá? Então, assim, a pessoa tem que passar pelo menos um dos pés para poder retornar antes que o bip ele toque, né? Vamos dizer assim. Assim, ó, o término de um estágio é sinalizado por 2 bips, tá? É mais ou menos esse o barulhinho assim que acontece. E aí uma voz vai dizer o teste, né, estágio que foi concluído. Então a duração do teste de aptidão respiratória de cada pessoa sendo o máximo e progressivo, menos intenso no início e tornando mais intenso no final, fazendo um total possível de 21 minutos de estágio. Isso aí é muita coisa. Parece que é um teste, parece que é pouco tempo, mas à medida a velocidade vai aumentando bastante e já tem um desgaste do deslocamento de um lado para o outro. Então, o ajuste da velocidade pela pessoa é facilmente conseguido, né? De 2 a 3 idas e vindas, ou seja, o iniciozinho ali, devido a ele ser mais lento, a pessoa já pega o ritmo, né? Os primeiros estágios é até difícil, a gente percebe que algumas pessoas ficam ansiosas para completar e corre rápido de um lado para o outro, mas é bom poupar energia e pegar um ritmo para cadenciar, né? Então aqui eu vou mudar a posição aqui da câmerazinha de lugar para vocês virem com clareza a variação das velocidades do teste, porque a informação principal para o cálculo do VO2 desse teste é a velocidade do estágio que foi completado, né? Não é o estágio que terminou. Algumas pessoas usam isso de forma errada. Então, antes de focar nisso, vamos pensar assim, ó, ela inicia o estágio 1 com a velocidade de 8,5 km por hora. Então, na esteira, 8,5 km por hora, a gente está ali na transição, né, da caminhada para o trote. Algumas pessoas já trotam, algumas pessoas conseguem até andar mais rápido, né? E aí, interessante observar que a cada mudança de estágio,
há um aumento de 0,5 km por hora. Tá? Então, ó, o primeiro é 8,5, o segundo é 9, o terceiro 9,5, o quarto 10, o quinto 10,5 e assim sucessivamente. Lá no 21º, que é o último, a velocidade média chega a 18,5 km por hora. Algumas esteiras nem têm isso, tá? É velocidade, ritmo de atleta, de maratonista. Então, assim, você perceba, ó, uma pessoa que é acostumado a correr a uma velocidade de 9, de 10, pode fazer, uma pessoa com uma resistência cardiorrespiratória mais elevada também pode fazer. É das informações. Aqui tem o número de idas e voltas de cada estágio. Essa informação ela é mais adicional, porque o som, né, vai dizer quando um estágio terminou, quando o outro estágio não terminou. Mas só para vocês verificarem das variações de idas e voltas que cada estágio permite. Então, assim, ó, o primeiro 7, o segundo 8, do segundo até o quarto 8, o quinto e o sexto 9, do 7 até o 10, 10 idas e voltas, do 10º e o 11º 11, do 12º, 13º 12, do 14º ao 16º 13 idas e voltas, do 17º ao 18º 14 idas e voltas, e do 19º ao 21º 15 idas e voltas. Aqui está o tempo, né, entre os bips. Obviamente que à medida que os estágios vão avançando, o tempo entre os bips vão demorar cada vez menos porque a velocidade aumenta. Mas então, só para a gente confirmar, o importante do teste está nessa coluna aqui, ó, a velocidade com que a velocidade com que o teste, o último estágio foi completado. Então, atenção, eu vou olhar a velocidade, não é do estágio que eu terminei, eu vou olhar do último estágio que foi completado. Então, vamos supor uma situação aqui, eu estou avaliando um cidadão. Ele terminou no 12º estágio, né? No meio do 12º estágio. Então, qual é a informação que eu vou levar para a equação, que eu vou apresentar já já? É a velocidade do estágio que foi completado. Se ele não completou o 12º, o último estágio completado foi o 11º, eu vou colocar 13,5 na equação, a velocidade do último teste, do último estágio que foi completado, tá bom? E aqui que é onde que eu queria chegar, que eu estou falando, né? Aqui são as equações. Outra característica importante desse teste, olha isso. Então, ele avalia pessoas de 6 a 18 anos, né? Por essa primeira fórmula, que ela é um pouquinho maior. Ela tem duas informações necessárias aqui, que é a letra X e a letra A. A letra X é a velocidade em km por hora no estágio atingido, né? E aí, né, a letra A é a idade em anos, tá? Então, assim, é o estágio que a gente completou. E aí, agora aqui, para as pessoas acima de 18 anos, eu só preciso do X. O X está aqui na legenda, é a velocidade. Então, assim, se caso você está fazendo o estágio, esse teste em uma adolescente de 15 anos, você vai pegar a informação dela sociodemográfica, a idade, né? E vai pegar a informação do último estágio completado, tá? Que é a velocidade do último estágio completado para jogar nessa forma. E se é uma pessoa acima de 18 anos, né? Que ela tem aqui, ó, de 18 anos ou mais. Então, aqui até 17, tá? E aqui, 18 anos, você já pega essa idade de baixo aqui. Tá? Aqui até 17, aqui 18 anos. Aí você vai e usa essa fórmula que é mais curta. Então, o que você faz aqui? Coloca a velocidade do último estágio, vamos dizer que o último estágio foi 10, né? 6 vezes 10, 60. Aí você tem aqui, ó, 60 menos 24,4. Você tem que o VO2 da pessoa ali, que completou o 10º estágio, né? Completou o estágio com a velocidade 10 km por hora. Vamos ver que estágio que é. É aqui, ó. É o quarto. Ele completou o quarto. Aí você vai substituir aqui, coloca o 10, 60 menos 24 dá 35,6 ml de O2 por quilo por minuto. Tá bom? Aqui, só para vocês acompanharem uma explicação desse teste, tá?
Eu vou deixar passando aqui, que ela é mais rapidinho, só para a gente poder entender a avaliação do teste, tá bom? Então, esse é o BIP, ó. Começou o teste. Aí vai explicando, né, a volta e assim sucessivamente. Então é assim que ele vai acontecendo, tá? Vamos seguir aqui para a gente poder fazer a nossa avaliação. Agora nós vamos fazer as simulações, né? Na verdade, essa aqui não é a simulação, foi uma informação real, também feita por mim há 2 anos atrás, né? Quando eu trabalhava já com a disciplina de fisiologia do exercício, então eu fui cobaia dos testes. Então eu peguei aqui as minhas informações, tinha 32 anos, minha frequência de repouso 62, minha frequência máxima na segunda fórmula de Carboné é 188 batimentos por minuto, e a frequência cardíaca de reserva é 126. Essas informações não são necessárias, né? É só no rótulo do protocolo que eu estava usando. Agora, prestem atenção. Aqui são os estágios do teste que eu percorri. Então, no 12º eu não completei. Eu cheguei nele, mas foi bem pouquinho, eu já estava bem exausto. Então, eu completei o 11º, o 11º estágio. Assim, a velocidade do 11º aqui é o número de voltas e aqui é a velocidade, ó, 13,5 km por hora, tá? 13,5 km por hora. Agora prestem atenção, o que eu fui fazendo? Eu fui verificando, né? Cada teste, eu fui calculando a frequência cardíaca de trabalho para eu poder verificar, né? Qual zona de treinamento, como que isso vai variando. Então, ó, no estágio 1, estava ali uma frequência cardíaca de 128, correspondia a 60% da frequência de trabalho. No estágio 2, ela já subiu para 140, correspondia ainda a 60% da frequência cardíaca de trabalho moderada. 147, 70%, controle de peso, lipolítica, a zona lipolítica. No estágio 4, 10 km por hora, 156 batimentos por minuto, 70%. Olha no estágio 5, ela já foi para 171, 80% de zona aeróbia. No estágio 6, 169, né? Aqui aeróbia, olha aqui, ó, no estágio 7. No estágio 7 foi o momento, né, em que teve a transição, né, foi o limiar anaeróbio, onde eu já comecei aqui, ó. Então, ó, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu passei 7 estágios na zona aeróbia. Foi uma atividade que priorizou a fonte de energética aeróbia no deslocamento. A partir do 7º estágio, onde já tinha velocidade de 11 ms, você pode pensar, mas isso é muito pouco. Mas já tem um certo desgaste. Aqui já tem um certo tempo que você está correndo e voltando, e a velocidade vai aumentando, porque ela é um ritmo, você não descansa, né? Então você não pode diminuir o ritmo, senão o teste é invalidado. Então é bem interessante a gente fazer essa análise. Então aqui, ó, eu identifiquei que o meu limiar anaeróbio, né, ele está próximo de 174. O que isso quer dizer? Quer dizer, se eu quiser fazer um treino, né, se eu quiser atingir zonas mais elevadas, sair da zona de conforto, da zona aeróbica, eu quiser ampliar a intensidade do meu trabalho, eu tenho que fazer uma atividade que tem uma frequência cardíaca no mínimo de 174 batimentos por minuto. Tá? Isso é interessante. Então, aqui está o meu limiar anaeróbio quando há uma transição da prioridade, né, devido à zona de treinamento. Aqui passa a ser mais anaeróbio, né, anaeróbio lático, vamos dizer assim, ou glicolítico. E aí eu suportei o estágio 7,
Eu suportei o estágio 8, a frequência foi para 177. No nono foi para 181, o décimo estágio 182, e aí aqui já teve uma variação maior no 11º estágio, já foi para 187. Então aqui, ó, segundo os cálculos, né, do frequência cardíaca de trabalho, no 10º estágio eu atingi a minha frequência de trabalho máxima, 100%. E eu consegui terminar o 10º estágio e fazer apenas o 11º todo com a frequência cardíaca 187. Olha essa 187 aqui, ela representa 100% de frequência cardíaca de trabalho. Mas olha a frequência cardíaca de frequência de carro, 188. Quando eu fui terminar, minha frequência estava 190. O que isso quer dizer? Por que é bom ter esse acompanhamento? Né? Não é só anotar o número de voltas. Isso aqui que eu estou querendo dizer para vocês é o diferente do teste. Quer dizer que esse teste aqui ele foi mais preciso para esse avaliado, porque ele chegou na resistência máxima cardiovascular. Eu cheguei com valores ali próximo à minha frequência cardíaca, próximo não, acima da minha frequência cardíaca máxima, né? A gente sabe que tem 11 batimentos de diferença, assim. Então, assim, é um teste muito importante acompanhar essas informações para a gente ter essa informação da transição. Porque o que pode acontecer? A pessoa ela pode, nesse momento de mudar a direção, ter um desgaste periférico, uma dor no tendão, né, no calcanhar, uma dor na musculatura, começar a queimar e não chegar na resistência cardiorrespiratória máxima. Então, esse teste não vai ter tanta efetividade, assim. E nesse caso foi. Então, eu vou pegar a velocidade máxima, né, que do teste do estágio que eu completei todo, 13,5. Eu joguei na fórmula e aí eu tenho o resultado aqui, né, 56,6 a classificação. Ontem, nos resultados que eu estava olhando, estava dando 47, 48. Gente, esses valores aí, né, são 11, né, ml de O2, isso ainda é muito pouco de variação. Mas eu quero dizer o seguinte, os testes que foram realizados, né, anteriormente não têm a característica de esforço máximo igual esse. Então é normal que os resultados dos testes que foram feitos ontem, o teste de corrida de 12 minutos, de 15 minutos, não chegasse a um valor tão alto igual esse. Então, se eu tiver de confiar mais, vamos dizer assim, eu preciso realizar esse teste hoje de novo, porque é diferente, eu vou fazer isso. Então, eu confiaria mais nesse resultado aqui, desde que se for controlada a variação da frequência cardíaca e das zonas de treinamento. Algo que foi bem interessante ter feito isso. Eu espero que vocês tenham gostado disso também, tá? A nossa última simulação, né, para a gente poder pensar agora é de fato uma simulação, até para a gente poder pegar o público aí adolescente para a gente verificar a fórmula, né? Vou colocar aqui. Foi uma adolescente de 12 anos, tá? E aí esse vídeo eu peguei do YouTube, tá? Tá aqui o link desse vídeo aqui para depois vocês conferirem, tá? Para ver se está certo. Então aí esse vídeo ele mostra o teste como um todo, a realização dele. Eu vou abrir o vídeo, né, de forma para ocupar a tela toda, até para a gente poder adiantar, porque a gente não tem tanto tempo assim, a aula já está esgotando um tempo, só para a gente entender o seguinte, quanto foi o estágio que essa adolescente chegou. Então aqui eu já sei que na adolescente de 17 anos, eu tenho que usar a primeira fórmula que foi proposta. E só lembrando, nessa primeira fórmula, eu preciso da idade e da velocidade de deslocamento. Tá? Então, rapidamente, eu vou abrir esse vídeo aqui. Tá? Então, aqui está dando as velocidades, né, o número de voltas. E aí é uma adolescente, ela está lá fazendo o teste. Ó. Vai começar o teste. Aí ele iniciou. Ó. Então, o estágio 1 é bem devagarinho, né? Aí foi continuando. Aí vamos vendo aqui, ó. Que estágio ela chegou. Ele está contando o número de voltas, tá?
Já começa a dar sinais de desgaste, ó. Ó, estágio 8. Errou. Ó, quase. Ó. Então, ó. Então, aqui, ó. Ela atingiu o 8 estágio. Ela completou o 7º, né? Então, o que, que a gente faz aqui? Vou lá voltar para a nossa simulação. Então, ela tem a informação aqui, né? Deixa eu só voltar aqui, né? Aí vai ficar passando ali o teste, tá? Aí aqui a gente tem o resultado, né? Que é o seguinte, né? Ah, a gente percebe aqui, ó, os valores, né? O 7º estágio, 11,5, e aí eu vou precisar da idade. E aqui eu substituí a idade do teste, né? A idade no teste, ó, 17. E aqui AX significa que esses dois valores são multiplicados, né? Que a fórmula está assim, aqui, ó, AX. Esse AX indica que a velocidade, a idade tem que ser multiplicado com a velocidade, tá? E aqui que eu coloquei, ó, 17 vezes 11,5 velocidade completada. E aí, depois da fórmula, a gente verifica aqui o cálculo, né? 43,06 ml de O2 por quilo por minuto. A classificação excelente nessa segunda simulação, gente. Tudo bem? Então, agora, pessoal, para a gente poder encerrar nessa parte, essa disciplina, a primeira parte da etapa 2, eu propus uma tarefa avaliativa que vale 3 pontos, tá? Quero que vocês prestem atenção, hoje eu vou falar dela também, mas já vou adiantando aqui para quem está assistindo o vídeo. Então, olha só. Para a realização da atividade 1, vocês deverão, avaliativa 1, escolher um dos protocolos que foram apresentados até aqui nas aulas, né, de hoje, 28, e de ontem, 27, e avaliar o resultado e classificação do VO2. Vocês vão simular ou fazer vocês mesmos na sua casa, caso vocês tenham condições. É isso que eu deixei claro aqui. Então, assim, quem puder, faça um dos testes. Analisa, vê como que faz o teste, estuda, revê para vocês aprenderem. Faz um teste aí. Se quiser filmar e me mandar para eu analisar, façam isso, tirem dúvidas, tá? Agora, quem não tem condição de fazer, eu não tenho um banco, eu não tenho um degrau, eu não consigo deslocar de um lado para o outro, eu não posso sair, na minha cidade não tem problema. Mantenha o isolamento social, mantenha o que vocês quiserem, não precisam, não é obrigatório fazer. Então como que eu vou fazer? Você vai simular o resultado. Você vai, igual eu fiz durante algumas situações aqui. Você pode uma criança deslocou 1.000 metros em 10 minutos. Um adulto, um idoso, deslocou 1.600 metros e tanto. E coloca as informações que foram pedidas, vê o que o teste pede e coloca essas informações. Cria as informações para você calcular, tá? Mas tenha noção do que vai ser criado, tá? Deixa eu só mudar aqui, eu prefiro que fique do lado de lá. Então, aí, você vai pegar o resultado, né? Colocar as informações nas equações, calcular o VO2 e verificar a classificação de acordo com as tabelas que foram dadas, né? Eu dei a tabela de Nunes et al. 2004 para adulto e para idoso, e tem a tabela aí de Rodrigues et al. 2006 para classificação, né? De crianças, VO2 de criança. E aí os protocolos de VO2 que eu passei, tá? Coloquei aqui para lembrar. O teste de Balk, que é a corrida de 15 minutos. Teste de Cooper de 12 minutos. Teste de Cooper de 2.400 metros.
o teste de caminhada de 3 km, o teste de caminhada de 1.600 metros, teste de corrida de 1.000 metros, teste de banco de Macado e o teste de lajeira, corrida vai e vem. Então, assim, o que vocês têm que descrever nessas respostas aqui? Apresentar o teste. O que é o teste? O que o teste avalia? Se ele é de corrida, se ele é de caminhada, a informação que ele precisa para calcular o VO2, né? Qual público ele é ideal, apresentar as informações necessárias para o cálculo, se ele precisa apenas da velocidade, da frequência cardíaca, da idade, vai colocar lá as informações necessárias para o cálculo são. Aí você vai montar a equação do teste, você vai apresentar o resultado, com a unidade certa. Que unidade que é essa? Se é VO2 relativo, se é VO2 absoluto, VO2 relativo ml de O2 por quilo por minuto, VO2 relativo litro por minuto, e apresentar a classificação. Aí eu coloquei aqui um exemplo meu, eu fiz de 15 minutos. Então, assim, gente, eu peço para não usarem o teste de Balk, né? Quem não souber, quem quiser usar, use. Não é obrigatório não usar, mas usem outro para vocês experimentarem. Testem os seus conhecimentos. Então, aqui, ó, eu dei um exemplo. O teste de Balk de 15 minutos, esse corresponde a uma corrida de maior intensidade possível durante 15 minutos. Ao final da corrida, o avaliador terá que dividir a distância percorrida em metros por 15, porque é velocidade de deslocamento por tempo, para ter velocidade de deslocamento em metros por minuto. A seguir é só jogar o resultado dessa equação na atividade e encontrar o valor do VO2. Então a equação é o seguinte, ó, vai ser 33 mais 0,76, e aí no caso eu desloquei, né, se eu não me engano, 3.310 metros, dividido por 15 deu 133. E aqui esse resultado, né, minto, essa velocidade está aqui, né, o V, a velocidade deu, fiz aqui, ó, 3.310 metros, dividido por 15, deu 220,66 metros por minuto. Atenção para a unidade, é metros por minuto. Então é bem simples. Não tem que transformar, não tem que fazer nada. É só entender que é o tanto que você deslocou por 15, que é o tempo. Então aqui eu coloco 220 por 66 aqui no lugar do V e acho o resultado. Eu tenho a classificação. Isso que vocês têm que fazer, tá? Então assim, eu fiz de forma real. Eu corri 15 minutos e coloquei os meus valores. Agora, se vocês não têm condição de fazer a avaliação real, simulem resultados pertinentes, né? Informações pertinentes para vocês calcularem. Gente, a aula foi um pouquinho mais extensa, né? Estamos aí com 56 minutos, 57 minutos de aula, mas acredito que tenha sido por um bom motivo esse vídeo aí. Espero que vocês possam usar, né, no dia a dia, no trabalho de vocês. E qualquer dúvida, fico à disposição. Forte abraço a todos. Abraço.